Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Fazia tempinho, né, que a gente não fazia vídeo. E nós vamos começar uma série aqui, onde nós vamos analisar o livro Satanomicon, que, na opinião deste que vos fala, com quase 3 décadas de satanismo, é o melhor livro de satanismo. E por quê? Porque Lord Ahriman, autor deste livro, não trabalha com ficção, não trabalha com linguagem parabólica. Vocês verão ao longo desta série, que nós vamos passar por todas as partes do livro, num corre-olhos comentando aquilo que tem importância ao iniciante, que este livro tem importância inconteste para o iniciante. Então, nós não vamos fazer aqui uma introdução muito longa, porque quero com vocês aqui analisar as partes que são, numa linguagem figurativa, o soco no estômago, né? Aos que estão tendo primeiro contato com o satanismo, não tenham medo, se desprendam da visão nazarena. Vocês verão através desta série o que realmente é o satanismo, né? Para longe da ritualística, para longe da questão puramente religiosa. Eu costumo dizer que todas as vertentes de satanismo têm as suas peculiaridades, mas elas têm uma raiz comum, que é a autogestão do indivíduo e a sua psique. Então vamos lá, nós vamos começar aqui então com a parte 1, né? Um grito no Estige, analisando aqui o que é esse grande escritor satanista Lord Ahriman traz, né, na introdução desta obra fundamental para o satanismo. Introito diabólico. Veja esta frase, já começa, né, mostrando que este livro realmente é diferenciado. Há uma certa dificuldade em definir o satanismo. Fantástico, né? Porque tudo aquilo que se define com rapidez, peço que você questione a existência, ainda mais a visão da interpretação individual. Não é simples, né? Nós estamos mudando sempre, né? Enfim, ele diz então que há uma dificuldade em definir o satanismo. Um religioso fundamentalista sempre dirá que uma outra religião é satânica, independentemente de possuir um ícone diabólico ou não. Traduzindo, é verdade, né, meus amigos? Sempre aquilo que não é da minha religião, eu posso julgar como errado, eu posso julgar como mal, faz parte da insegurança existencial do religioso, né? Então, o fundamentalista pode classificar o budismo, a Wicca, o espiritismo e o paganismo como satanismo, ainda que seus seguidores contestem o absurdo da referida classificação. Ora, né, meus amigos, é verdade, né? E eu não vou aqui, óbvio, este vídeo não tem a função de começar aí uma contenda, né? Aliás, o satanismo, não importa a vertente que for, preza pela autogestão do indivíduo, desde que respeite a nossa também. Mas Lord Ahriman fala aqui uma grande verdade, né? Muitas vezes o budismo, a Wicca e outros tantos são classificados como satanismo. E eu aqui, quando ele coloca ali espiritismo, eu coloco a quimbanda, eu coloco a umbanda. Muita confusão aí nesta seara, né? Porque o satanismo não tem nada a ver com estas práticas, né? Essas práticas, elas são oriundas de um secretismo, que nós vamos fazer um vídeo sobre isso, inclusive, logo logo. Mas vamos nos ater aqui então a o nosso corre-olhos
deste livro fantástico. Segundo, pelo motivo inverso, nem todos que se dizem satanistas podem ser considerados representativos do satanismo. Será que um adolescente rebelde portando um pentagrama invertido ou um conjunto de rock com música tipo black metal será realmente satanista? Bem, se o interesse do primeiro é apenas aparecer perante os amigos e o objetivo do segundo se promover na mídia, a resposta é um contundente não. Falta em ambos os casos o vínculo de religiosidade com Satã. Satanismo estrutura-se como religião própria organizada a partir do momento em que o indivíduo ou grupo adora Satã, ou um precursor, ou um análogo, literalmente ou de forma figurativa, dentro de um conjunto de dogmas e práticas próprias. Desta definição, conclui-se que há dois tipos de satanismo. Veja só. No satanismo ateu, os satanistas não adoram nenhuma deidade, mas sim os ideais de Satã, como liberdade, independência, antinomia, inconformismo e rebeldia, e o representam como um signo, um símbolo, arquétipo ou ainda a energia negra da natureza. O maior representante desta escola é a Igreja de Satã nos Estados Unidos. No satanismo teístico, os satanistas acreditam na existência literal de Satã ou um equivalente, tendo esta deidade o principal foco de adoração. O maior representante desta escola é o Templo de Sete, uma dissidência da Igreja de Satã. Em grande parte dos princípios são comuns a ambas as escolas. Existe mesmo uma tendência em estudá-las conjuntamente? Independentemente da visão de Satã, seja como deidade, seja como um símbolo da psique, nunca deixará de ser um arquétipo, ou seja, uma estrutura complexa do inconsciente coletivo. Esta abordagem comum será feita na medida do possível nesta obra. O livre pensamento traz unidade ao satanismo. Veja, meus amigos, não há nem o que reparar, como Lord Ahriman é um dos grandes nomes do satanismo, Esta frase realmente une todas as vertentes, como ele colocou ali os dois grandes ramos que originam as outras todas. O livre pensamento traz unidade ao satanismo, e com isso toda aquela primeira parte se torna clara como a luz de Lúcifer. Assim entenda a pessoa, Satã como um ente ou não, o importante é o vínculo que possua com ele. Esta é a chave da magia e da realização pessoal. Veja só, meus amigos, como este livro para o iniciante, ele é fundamental. Muita gente começa com a Bíblia satânica. Não é um livro ruim, mas é um livro, na opinião deste, um tanto quanto ficcional, um tanto quanto parabólico. Tem o seu valor, mas começar pela Bíblia, de lá veio, e não por este livro, eu particularmente acho um equívoco de passos. Este livro traz que existem os dois ramos, que depois tem os seus galhos, mas que todos eles têm uma raiz só, o livre pensamento, a autogestão, que aliás é a bandeira aí máxima que temos no nosso Instituto Virtual de Aprendizado Satanista. Vamos continuar então, que esse livro é maravilhoso, Um excelente programa para você aí, que realmente leva o satanismo a sério. O satanismo possui como qualidades básicas a antinomia, a apoteose e o humanismo. Nós vamos lá na frente explicar este humanismo, Muitos devem ter aí agora colocado as costas mais para trás da cadeira e o olho arregalado. Mas olha, o que é isso, Eu tenho livre pensamento e aí me vem o Lord Ahriman falar em humanismo. O que será que ele está tentando dizer? Vamos lá. A palavra antinomia é originária dos gregos. Anti significando contra ou oposição. E nomos, norma ou lei. Isto é mal interpretado pelo ignorante, que acha que os satanistas envolvem-se em atividades criminais. O sentido real é a negação da velha ortodoxia e a rejeição da mentalidade de rebanho. Mas nada a acrescentar, Se quiser aí ler o resto, fique à vontade, Esse vídeo ele tem aqui
a missão do corre-olhos, né? E aí, claro, é muito importante que você faça a leitura aí integral, né? Nada melhor do que ter o livro na mão, né? E você aí discutir com você. O termo apoteose, também originado do grego, significa exaltação ao estado divino. Trata-se da autodeificação. Ou melhor, autodeificação, perdão. O homem é o seu próprio Deus. Esta é a mais alta fórmula do satanismo, independentemente de se acreditar ou não na existência literal de Satã. Pois então, meus amigos, esta parte aqui resume bem quem realmente construiu ao longo de décadas uma oposição à verdade coletiva. Se alguém quer ser o seu Deus, dono da sua cabeça, e usa Satã para isso, acenda aí o seu alerta vermelho. Algo não está certo. Psicologicamente é usada a palavra self para relacionar a essência divina inerente ao ser humano, relacionada com o fator transpessoal, bem diferente do ego, que é um software, uma interface necessária para interagir com as experiências do plano físico. Meus amigos, minhas amigas, esta parte aqui é fundamental. Eu irei repetir. Porque como a gente tratou lá no vídeo de Baphomet, esta compreensão daquilo que pensam do que você é, daquilo que você é fundamental para o iniciante. Seja ele que escolheu a trajetória somente filosófica e seja aquele que quer entender de magia. Magia é vontade, você tem que ter a vontade consciente, senão você não vai realizar nada. Você pode ler vários livros de magia, pode ler o Eliphas Levi, pode ler os Grimórions tudo, pode ler as clavículas. Se não entender você mesmo, você na verdade vai ser um prato cheio, né, para os menores e outros seres. Não vem ao caso aqui, já falamos isso no vídeo das camadas de magia. Então veja só isso aqui. Para relacionar a essência divina inerente ao ser humano. E olha só, cuidado, essa essência divina inerente ao ser humano, nós não estamos falando aqui de Espírito Santo, Cristo. Vamos tomar muito cuidado, porque o cristianismo ele se apropriou da evolução. Parece que você ser um ser evoluído é condição sine qua non acreditar em Deus, né? Yahvé, Demiurgo, o que seja. É uma das coisas que nós satanistas precisamos desconstruir. De que o bem é privilégio do cristão. E de que nós satanistas não podemos fazer boas ações. Nós não podemos ter um espírito evoluído. Uma essência ligada à quarta dimensão. Isso é algo que precisa ser desconstruído de uma vez por todas. Nós não somos seres animalescos. Porque seres animalescos são controláveis. E um satanista sério jamais vai deixar ser controlado por nada. Então veja que psicologicamente é usada a palavra self para relacionar a essência divina inerente ao ser humano, relacionada com o fator transpessoal, bem diferente do ego, que é um software, uma interface necessária para interagir com as experiências do plano físico. Acho que mais claro que isso, a apoteose traz em si a autoconfiança, a individualidade e o amor próprio. Não se confunde com o ego exacerbado que caracteriza a egolatria. Vejam, meus amigos, vamos repetir para as coisas ficarem claras, para você ter aí a luz de Lúcifer a iluminar o seu caminho. A apoteose traz em si a autoconfiança, a individualidade e o amor próprio. Não se confunde com o ego exacerbado que caracteriza a egolatria. Eu vou dar um exemplo, meus amigos. Qual é a diferença do ego exacerbado para as outras virtudes ali de apoteose? Se eu sou um hedonista sem limites, eu não tenho autoconfiança. Não terei uma individualidade lúcida. E o amor próprio, então, está longe. Pois um hedonista
desmensurado. Ele não tem controle dos seus vícios e daquilo que lhe traz prazer. Automaticamente também é uma presa fácil para as dores. Você consegue perceber a diferença entre A e V? Consegue, né? E agora nós vamos aqui chegar naquele ingrediente que nos causa certa estranheza até agora. Parece que ele está indo na contramão. O que Lord Arimã está aprontando aqui? Segundo a grande enciclopédia Delta Larousse, o humanismo como movimento intelectual surgiu na Itália, no século IV, como tendência filosófica e filológica, colocando-se o homem no centro de todas as preocupações. Aspirava-se ao pleno desenvolvimento da personalidade humana. Veja, então você precisa entender o que é o humanismo, né? Sei lá, se assustou, né? Humanismo, eu vou me importar então com toda a humanidade. Está claro aí, né? E por belíssima fonte, inclusive. O satanismo endossa completamente o humanismo, buscando eliminar todos os entraves que submetem e inferiorizam o ser humano, ainda que sob a capa do manto sagrado. O satanismo endossa completamente o humanismo, buscando eliminar todos os entraves que submetem e inferiorizam o ser humano, ainda que sob a capa do manto sagrado. Vocês acham que precisa? Se você acha, se você não entendeu, não se culpe, tá bom? Você de repente começou agora, você não tem, né, o hábito da leitura, né? Pode deixar aí nos comentários. Skepper, não entendi. Não tem problema, né? Ninguém nasce sabendo. Neste sentido, a própria crença no céu e no inferno são absurdas, pois ambos são simples alegorias. Céu foi criado para desviar a cobiça para o futuro, tirando-a do presente, em que realmente o homem poderia lutar para melhorar o seu padrão de vida. O inferno é o medo projetado, de forma a impedir que o homem assuma o controle total da sua vida e atinja os estados mais elevados da sua consciência. É necessário alguma análise ou comentário, meus amigos? Eu acho que não. Aliás, quem está vendo esse vídeo, eu me arrisco a dizer que se chegou aqui, está longe de ser uma ovelha. Há alguma coisa aí na sua essência que grita pela autogestão e pelas virtudes que a gente passou ali na introdução do livro. Então veja só, vamos continuar o nosso corre-olhos. Eu não vou ler o livro inteiro, isso aí fica com você. O satanista busca a sua máxima realização nesse plano, aqui e agora. Celebra a vida com alegria, busca conhecimento e poder. Conhecimento e poder, meus amigos. Não somente poder. É sempre um vencedor. Isto é pura verdade, pois mesmo nos fracassos aparentes, sabe usá-los para colher uma vitória ainda maior. Eu diria que você pode se dizer um satanista quando você passa na sua vida por isso. Quando você compreende as ferramentas dos fracassos. Veja, eu vou ler outra vez desta parte, muito importante. Principalmente para quem corre atrás de pactos miraculosos, né? O satanista busca a sua máxima realização nesse plano, aqui e agora. Celebra a vida com alegria, busca conhecimento e poder. É sempre um vencedor, pois mesmo nos fracassos aparentes, sabe usá-los para colher uma vitória ainda maior. Como isto é verdade, meus amigos. E se você contesta que é um direito legítimo seu, faça a prova. A começar a não ter medo dos seus fracassos. A começar se livrando do ego exacerbado, conseguindo compreender o que você realmente é, daquilo que pensam que você é. Não perde o tempo na esperança de ver sonhos espirituais serem concretizados num futuro incerto. Ele aproveita o máximo a vida, com consciência e responsabilidade. Percebam por que este livro é tão valioso. E para mim, repito, é o melhor livro de satanismo de todos que eu já li. Vamos ver aqui então, eu ratifico que não vou fazer leitura integral. Ok. Veja só que interessante.
É muito cômodo delegar a responsabilidade por tudo que acontece a Deus, ao demônio, à natureza, pois isso dá uma sensação de conforto ao ego. Eu falei que eu ia ler as partes de dedo na ferida, de soco na cara. A natureza tem aspecto perigoso? Claro que tem. A própria vida é perigosa. Não adianta você ficar trancado dentro de casa, porque a qualquer momento a morte vai lhe fazer uma visita. Energias como ódio, tristeza, são perfeitamente naturais. Lerei de novo. Energias como ódio, tristeza são perfeitamente naturais. Nada é inútil na natureza. Se você emprega o ódio de forma correta, defende-se de um ataque sem a hipocrisia, de virar a outra face, ou utiliza na arrumação da sua casa dada a imensa energia da vontade que é. Quem o reprime corre o risco de ter doenças psicossomáticas e explodir a qualquer momento contra quem não tem nada a ver com o seu problema. Vejam como o satanismo é, de fato, libertador. Porque aquilo que te leva a venenar qualquer coisa não é libertador. Como é libertador? Venenar não é libertador. Eu até pensei em ler de novo isso aqui, mas vou confiar no interesse que você começou a ter já nesses 21 minutos que para mim passou correndo. Tenho que me policiar aqui porque eu não vou fazer um vídeo tão grande. Daí o próprio caráter efêmero da vida. Quem imagina a vida perfeita no sentido de se sentar no sofá para ver a novela das 8 já se tornou um robô controlado pela televisão. Ninguém consegue as melhores coisas da vida sem pensar por si mesmo, sem lutar para obter o que deseja. É o risco que põe o ser humano realmente vivo diante de si mesmo, diante da vida e da morte. Já fizemos um vídeo sobre o poder da morte aqui. Está aí no canal. O autor não aconselha, o autor Lord Ahriman, né, o grande Lord Ahriman, não aconselha a ninguém a sair por aí cometendo tolices para autoafirmar, pois tal atitude não passa de egolatria ou de autoilusão, ambas manifestações doentias do ego. Existe uma diferença entre audácia e temeridade. Audácia é a coragem baseada na inteligência, temeridade é a coragem fundada na estupidez. De novo, porque este livro é o melhor. Existe uma diferença entre audácia e temeridade. A audácia é a coragem baseada na inteligência. Temeridade é a coragem fundada na estupidez. Meus amigos, nós vamos encerrar esse vídeo porque é muita coisa, né? Esse livro é maravilhoso. E eu estou aqui fazendo então Satanomicon comentado para você que de repente vai ler e dá aquela preguiça, né? Que você nasceu num país que tem como princípio fabril não deixar ninguém pensar por si próprio. É um país, né, de raiz cristã. O que eu busco com o Instituto Virtual de Aprendizado Satanista? Revolução de mentes, por isso que não cobro nada. Para a minha existência, os meus vícios, minhas necessidades básicas, eu tenho o meu trabalho, que foi conseguido sim, sabendo quem eu era, sabendo o que eu buscava e entendendo a linguagem também dos Masters Daimons. Qual a diferença entre mim e você? Nenhuma. Nenhuma. Sou mortal como você. Tenho dificuldades como você tem também. Por isso trago a ti esse livro. Nós vamos continuar essa série, obviamente. E qualquer dúvida, discordância, deixa o comentário aqui ou lá no Facebook. Basta colocar Instituto Virtual de Aprendizado Satanista. Não percam a parte 2, porque essa série, né, eu tenho, né, o objetivo de que ela seja bem extensa e passe por todo o livro. Um forte abraço, até o próximo capítulo, A Barca de Caronte. Satan Rege.